Meu nome é João Cláudio Oliveira Silva, RA2266407. Vou explicar a minha resolução da questão 6 da lista de exercício 11. Bom, essa questão, ela dá um jogador de futebol, o José, que ele corre com velocidade de 8 metros por segundo para norte. Então, o vetor da velocidade de José com relação ao chão, está representado aqui, ela tem 8 metros por segundo, e como norte, eu representei aqui como o componente positivo de y. E também ele diz que um companheiro de time do José, ele toca a bola para ele com uma velocidade, bola e chão, com relação ao chão, de 12 metros por segundo no nordeste, que está representado também por esse vetor aqui. E diz que o ângulo, então, que ele toca essa bola é de 37 graus. O exercício pede para a gente calcular a velocidade da bola em comparação com o José. Então, para isso, a gente vai... A velocidade da bola com relação ao José vai ser a velocidade da bola com relação ao chão, menos a velocidade do José com relação ao chão, para que a gente tenha a relação da bola com o José. Para a gente calcular o componente x, como a gente pode observar, somente o vetor da bola com relação ao chão, que tem vetor em x, o vetor José com relação ao chão só tem componente em y, uma vez que ele está com a direção para o norte. Então, o componente x da velocidade da bola com relação ao José vai ser igual a 12, que é o módulo do vetor bola com relação ao chão, multiplicando pelo seno de 37 graus, que daí a gente vai conseguir encontrar o componente x do vetor bola-chão, que coincidentemente vai ser também o componente x do vetor bola-José. Então, essa operação vai dar aproximadamente 7,2 metros por segundo. Esse então vai ser o componente x do vetor bola com relação a José. Para o componente y, a gente vai fazer a mesma operação que no componente x, só que agora utilizando os componentes y do vetor José-chão e o vetor bola-chão. Então, primeiramente a gente vai fazer o componente y do vetor bola-chão, que vai ser 12, que é o módulo do vetor, cosseno de 37, que é para a gente achar o componente y desse vetor, do vetor bola-chão, menos 8, que é o componente y do vetor José-chão, do vetor velocidade José com relação ao chão. Já que só tem componente y, a gente pode fazer simplesmente dessa forma. Então, o componente y do vetor bola com relação a José é de aproximadamente 1,6 metros por segundo. Com esses dois componentes, agora a gente pode calcular o módulo do vetor bola José, utilizando o teorema de Pitágoras. Então, a velocidade ao quadrado da bola com relação a José vai ser igual ao componente x dessa velocidade ao quadrado, mais o componente y dessa velocidade ao quadrado. Então, os valores que a gente acabou de encontrar, que é 7,2 para o componente x e 1,6 para o componente y, fazendo a raiz dos dois ao quadrado, a soma dos dois ao quadrado, a gente vai ter que o módulo do vetor bola com relação a José é de aproximadamente 7,4 metros por segundo. A gente tem a representação desse vetor aqui e a gente quer encontrar a direção e o sentido desse vetor, que seria, no caso, o ângulo e para onde esse ângulo está apontando. A gente não tem isso ainda, a gente só tem os componentes e também o tamanho, ou seja, o módulo desse vetor. Então, para o ângulo, a gente pode usar uma propriedade trigonométrica, que é a tangente de um ângulo vai ser igual ao cateto oposto desse ângulo, dividido pelo cateto adjacente. Como o cateto oposto ao ângulo é essa altura de 1,6 metros por segundo, e o cateto adjacente, ou seja, esse cateto aqui, que ele está adjacente ao ângulo, ele é 7,2. Então, como a gente não quer achar a tangente do ângulo e sim o ângulo, a gente pode passar a tangente como tangente a menos 1 para o outro lado da operação. O ângulo, então, ele vai ser tangente menos 1, o arco tangente de 1,6 sobre 7,2, que são o cateto oposto sobre o cateto adjacente, respectivamente. Então, realizando essa operação, a gente vai ter que o ângulo é de aproximadamente 12,5 graus, e como a gente pode observar aqui, ele está apontando para o nordeste, que no nosso sistema de coordenadas seria no x positivo e no y positivo. Então, ele está apontando para o nordeste.